João, capítulo 20. Quero ler com vocês apenas 2 versículos nessa noite. João 20, 24 a 25, onde a palavra do Senhor disse: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Desde o início do ano, Deus tem nos falado nessa igreja, nesse lugar, nas nossas reuniões. Deus tem falado muito fortemente. Nós mal viramos assim o calendário, e Deus começou a liberar palavras muito fortes a nosso respeito, a respeito dessa igreja, a respeito daquilo que Ele está falando e fazendo no meio da igreja. É um tempo de alinhamento do Senhor. Deus está alinhando o coração da igreja, os protocolos da igreja, as prioridades da igreja com os protocolos celestiais, com o coração do eterno. Esse não é um tempo para vivermos as nossas prioridades apenas. Esse não é um tempo para vivermos as nossas preocupações desconectadas, destituídas do peso da glória do Senhor. Deus está movendo a igreja, Deus está movendo sobre a igreja, Deus está alinhando o coração da igreja ao seu coração. Esse é um tempo do Senhor bradar sobre os ouvidos da igreja, ao coração da igreja: ei, alinhe-se com aquilo que eu estou fazendo nesses dias. Deus está movendo. Alguns capítulos estão sendo escritos através da igreja nesses dias, e nós não podemos ficar à margem disso. Eu não quero ficar à margem. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ficar à margem. Eu fiquei à margem por muito tempo, eu fiquei à margem de muita coisa, eu fiquei à margem da história da igreja. Eu recordo, cresci numa cidade e eu era envolvido com muitas coisas ali que não convém sequer citar, mas eu nunca tinha colocado os pés dentro de uma igreja onde se pregava a palavra do Senhor, sem pretexto, sem aquela coisa da ênfase no litúrgico, não, onde a palavra do Senhor viesse de uma forma forte, profética. Eu nunca tinha colocado. Na verdade, eu conhecia aquele pessoal pelo vestuário, eu conhecia aquele pessoal que caminhava pelas ruas da cidade, mas eu não me envolvia com aquele pessoal, eu caminhava à margem de tudo. Depois que eu conheci o Senhor, eu falei: Deus, eu não quero mais ficar à margem de nada. Se há alguma coisa que o Senhor vai fazer, se o Senhor está fazendo, eu quero estar ali dentro, eu quero mergulhar, mas não é aquele apenas que está ali para ver, para observar, o expectante, não. Eu não quero ser um espectador dos movimentos do Espírito, eu quero ser aquele que mergulha, aquele que desce do barco, aquele que fala: Senhor, conta comigo, estou junto. Para onde vamos? Aonde é que vai ser o movimento do Senhor, do Espírito do Senhor? Em que lugar? Estou junto. Eu creio que a igreja está sendo despertada para isso, para sair dos caminhos marginais e para viver de forma muito intensa a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Quantos querem sair da margem, dos lugares marginais desses dias? Quantos querem dizer para o Espírito Santo: fala, Espírito Santo, conta comigo? Você pode dizer isso para o Espírito Santo? Dá um grito aí onde você está, fala: Espírito Santo, diz para ele, fala: Espírito Santo, conta comigo. E ele conta. E ele conta com você. Queridos, eu estou escrevendo o meu 4º livro. Eu estou empenhado nisso. Graças a Deus, dias atrás nós lançamos os 2 últimos. E eu estou assim, trabalhando seriamente, salvo aqueles momentos onde as demandas surgem e você tem que deixar a rotina de se debruçar naquele ofício da escrita e etc. Fora isso,
com muita frequência eu estou ali escrevendo, eu estou ali orando, eu estou buscando em Deus, eu quero deixar um legado para a igreja, eu quero deixar um legado para a minha geração. E quando eu me debruço sobre esse momento da escrita, eu sou levado muitas vezes a revisitar alguns capítulos, os capítulos iniciais daquele livro. E uma das coisas que eu tenho assim forçado é: não volte, não revisite esses capítulos, eles estão encerrados, eles estão prontos, você já concluiu, agora seja liberado para os novos capítulos. Então eu deixo a minha vontade, a minha curiosidade de olhar, de revisitar algumas coisas, algumas ideias, e eu vou para os capítulos seguintes. A obra do Espírito Santo nas nossas vidas é semelhante a isso. O Espírito do Senhor, ele encerra alguns capítulos na nossa história, na sua vida, e Ele espera que você não fique revisitando esses lugares fechados, encerrados, e seja liberado. Ele é uma expectativa do Espírito do Senhor, para que você não fique empacado, embaraçado, ali patinando em capítulos que já deveriam ter sido encerrados na sua história. Ele espera que você avance para capítulos novos, para escrever histórias novas, capítulos novos. Não quer dizer que você não vai errar nos capítulos seguintes, mas são capítulos novos. O grande problema é que muitas vezes nós ficamos revisitando capítulos antigos, nós ficamos abrindo portas que já estavam fechadas ou deveriam ter sido fechados na nossa consciência, na nossa mente. E a gente tenta avançar, e você tenta fluir em Deus, você tenta crescer, você tenta romper em Deus, construir alguma coisa nova, de peso, de valor, algo que você possa dizer assim: puxa, isso aqui é o meu legado, isso aqui é o meu mergulho, não, isso aqui é o meu descer do barco, essa aqui é uma expressão de fé, que é de tocar, a de inspirar a minha geração. Você tem que fechar portas, você tem que deixar os capítulos antigos, para que o Espírito Santo possa te inspirar para os novos capítulos. Amém, queridos? Amém, amados? Aleluia, aleluia. Eu quero novos capítulos na minha história. Eu estou desejoso por isso, eu estou ansioso por isso, eu estou expectante por isso. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia o quanto eu estou orando e crendo por isso. Eu estou crendo que o Espírito do Senhor tem virado algumas chaves nesse lugar, chaves na minha vida, chaves sobre a nossa comunidade. Eu espero que você esteja conectado, entendendo isso. Às vezes nós não avançamos, porque nós não encerramos processos antigos. É impossível viver o novo com o peso do velho. Você vai ter que tomar uma decisão. Eu decidi desconectar o velho, o peso. Eu decidi encerrar capítulos. Algumas coisas foram complicadas, foram difíceis, algumas emoções, alguns sentimentos ainda estavam ali fervendo, fervilhando, borbulhando. Só que você precisa decidir. Quantos entendem que Deus tem coisas novas para a sua vida? Amém? Coisas novas, coisas poderosas em Deus, coisas tremendas em Deus. Quando eu abro a palavra do Senhor no livro de Hebreus, há um versículo no capítulo 6 de Hebreus que diz assim: por isso, quando de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Sabe, queridos, nós não temos o direito de estacionarmos nos capítulos passados, sejam eles agradáveis ou não. Nós não temos o direito
de estacionarmos nos capítulos passados, sejam eles agradáveis ou não, nós precisamos avançar. O autor de Hebreus, ele está dizendo: ei, nós precisamos colocar ao lado, à parte, os princípios rudimentares, fundamentais, elementares da nossa fé. Nós não precisamos, não podemos ficar revisitando, gastarmos toda a nossa história, toda a nossa vida voltado nos fundamentos. Os fundamentos já foram postos. Agora, coloque de lado e avance, e assim, construa uma vida de intimidade, de conhecimento. Conheça as coisas novas que o Espírito do Senhor tem reservado para a igreja nos dias atuais. Quando você olha o autor de Hebreus, o conhecimento que ele tinha do Velho Testamento, meu Deus, era alguma coisa assim invejável. O homem conhecia muito do Velho Testamento, muito da estrutura rudimentar, base, os fundamentos da nossa fé. Mas ele diz: ei gente, não vamos ficar gastando mais tempo com isso. Não vamos ficar mais preocupados com sangue de touro, de bode, né, com esses sacrifícios. Não, o sacrifício perfeito já foi oferecido. Cristo Jesus já ofereceu um sacrifício perfeito. O autor da vida, ele herdou um nome que é sobre todo nome. Nós estamos, assim, o Senhor, ele encerrou capítulos na nossa história, e ele tem aberto novos capítulos para avançarmos, para entrarmos. Eu quero viver esses novos capítulos, e eu creio que ele tem esses capítulos abertos para você entrar, para você desfrutar. Amém, amados? Ei, aleluia. Um amém com fé. Eu não acredito que você está querendo, não. Eu ouvi o teu amém aí, mas eu não acreditei. Amém. Gostei dessa risada. Aleluia. Precisamos avançar. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: precisamos avançar. Precisamos avançar. Fala para ela assim: feche os capítulos passados, encerre esses capítulos, avance. Isso. Tem alguns que você tem que sacudir com força, né? Tem alguns que você tem que sacudir com força, para a pessoa pegar, para ela entender. Falar: ei, há quanto tempo, né? Ou por quanto tempo mais você vai ficar insistindo nesses capítulos antigos, essas informações desatualizadas? Ei, tem coisa nova a caminho. O autor de Hebreus diz: coloca de lado, coloca à parte os princípios elementares da fé e avance. Nós precisamos avançar, amados, e nós podemos avançar. Não estacione. Eu não sei qual foi, eu não quero ser liviano, eu não quero ser assim, simplista, porque muitos falam assim: pastor, é que você não conhece como foi difícil essa situação. Eu passei por uma situação tão dura, tão difícil, de tantas privações, de tantas provas. Como é que eu vou deixar, esquecer? Pastor, não tem como. Você decide o que você vai fazer com isso. Eu creio que são informações desatualizadas, não podem acompanhar, não podem te levar para viver o novo de Deus. O destino que o Senhor tem reservado para a sua vida, para a igreja do Senhor, para aqueles que amam, creem e temem o Senhor, é um lugar poderoso, é um lugar alto. Essas informações passadas, elas estão desatualizadas, elas não têm a condição, o condão de te conduzir, de te levar a esse lugar. Não tem. Elas não podem mais. Elas serviram para aquele propósito, eu não sei qual, não podem mais. Às vezes a informação é boa demais, você está apegado àquela informação, sabe, aquele ar, aquele saudosismo que fica: pastor, naquele tempo, como era bom. Ei, de que tempo você é? Será que você já se atualizou? Ei, nós estamos num outro tempo. A palavra do Senhor fala de um período onde
Jesus se transfigurou diante dos discípulos, diante de 3 discípulos. Você conhece esse texto? A Bíblia fala sobre o monte da transfiguração. Pedro ficou assim, extasiado com aquilo que ele estava vendo. E vocês conhecem esse texto? Ele queria montar tendas ali. De alguma forma ele queria eternizar aquele momento. De alguma forma ele falou: Senhor, esse negócio aqui está bom. Bom é estarmos aqui, Senhor. Bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Ele nem queria tenda. Ele pensou em Elias, Moisés. Ele pensou no Senhor. Ele poderia dormir ao relento, mas o importante era estacionar naquele momento de glória, transfiguração, poder de Deus. Jesus não se abalou com aquilo. Terminou aquilo, ele chamou os discípulos, falou: vamos voltar para o pé do monte, tem trabalho lá para a gente. E quando eles desceram do monte da transfiguração, havia uma multidão que os aguardava, e entre eles o primeiro embate era o enfermo, que aguardava por socorro. Sabe, queridos, às vezes nós passamos por momentos assim, bons ou não, nós queremos eternizar e ficamos travados, enquanto que o Espírito do Senhor quer conduzir-nos, vivenciamos aquele momento, bom ou não, cerra o capítulo, acaba, encerra esse negócio e vai para diante, avance. Quem sabe a próxima estação seja melhor, talvez não. Tem gente que assim recua, receia dar um próximo passo, porque ele diz: está tão bom aqui, pastor, está tão bom aqui, está gostoso, está confortável. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha para essa cadeira que está ao seu lado. Dá uma olhadinha na cadeira atrás de você. O que vocês viram? O que vocês viram? Daqui eu estou vendo. Talvez você não tenha essa visão. Daqui eu estou vendo. Daqui eu vejo uma mulher aflita, que aguarda por ser alcançada pelo Evangelho do Senhor. Daqui eu vejo um jovem. Daqui eu vejo um jovem que está envolvido em muitas drogas, perdido em meio a muitas drogas, ele não sabe como sair desse negócio. Eu vejo muitos lares sendo destruídos, mas gente que dá à margem, gente que está ao pé do monte. Eu não me sinto confortável, de verdade, eu não me sinto confortável ministrar a palavra do Senhor, se não for com aquela ênfase, com aquele olhar de que eu quero alcançá-los, eu preciso tocar esses que ainda não chegaram, que eu preciso de alguma forma se tornar uma voz profética para muitos lares, para muitas famílias que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Isso queima dentro de mim. Agora eu fico pensando, será que isso queima dentro de você? O que é que queima dentro da sua vida? Sabe, queridos, quando eu olho isso aqui, eu fico pensando: meu Deus, eu conheço porque eu caminho com eles, com alguns desses que ainda não sequer, como eu, caminhando à margem do rio de Deus, de um lugar como esse, que não tem liberdade para se aquietar, para sentar, para ouvir a palavra do Senhor. Não, uma hora dessa não. Eu fico pensando, será que essa paixão por vidas queima dentro de você? Queridos, se a paixão por vidas não queima dentro da igreja, nós estamos desatualizados, porque não há outro sentimento em Cristo Jesus a não ser paixão por almas. Não há um outro sentimento. Entenda isso. E nós não temos o desejo de sermos levantados para abrir franquias de igreja. Nós não temos o chamado para nos tornarmos um franqueador de um nome, de uma visão. Não. Nós temos um chamado para abrirmos vida, para tocarmos vidas.
aonde elas estiverem. Aonde elas estiverem. Ei, isso precisa queimar em você. Isso precisa queimar na sua vida. O texto que nós lemos lá em João fala que Tomé, um dos 12, e eu gosto dessa expressão, ora, Tomé, um dos 12, entre vírgulas, um dos 12. Por quê? Por que o texto bíblico ressalta isso? Para dizer que Tomé não era um cara que caminha à margem, não, ele era o cara da equipe. Ele era contado entre o colégio apostólico de Jesus. Tomé era um dos 12, o cara que o Espírito Santo, o cara que Jesus contava com ele, que o Espírito Santo queria usar, um dos 12, ele faltou à reunião, eu não sei onde é que ele estava, mas quando Jesus esteve com os discípulos pela primeira vez após a ressurreição, cadê Tomé? O texto não fala, você e eu podemos especular onde é que esse homem estava, que não estava com os discípulos no momento que Jesus, não estava, enfim. E aí quando ele chega, quando ele se reúne, queridos, quando ele se reúne com os discípulos, foi aquele mover poderoso. Os discípulos falam: Tomé, você não faz ideia o que aconteceu na nossa última reunião, foi tremendo, foi poderoso. Tomé, Jesus apareceu, Jesus ressuscitou, Tomé, ele esteve no nosso meio e mais. Ele disse: receba o Espírito Santo, e ele soprou o Espírito Santo sobre nós, Tomé. Mas Tomé não estava na reunião. Tomé estava desatualizado. Gente, pessoa desatualizada é uma trava. Gente desatualizada, gente que não encerra capítulo, é um negócio complicado. Tomé, ele perdeu a reunião, e aí quando ele chegou, ele ouviu aquele relato dos discípulos. Ele falou: com tanto fake news na praça, vocês acham que eu vou dar crédito ao que vocês estão dizendo? Eu quero pôr o dedo. Eu tenho que pôr o dedo para crer. O negócio é o seguinte: se eu não colocar o dedo, se os meus olhos não virem esse negócio, eu não creio de jeito nenhum. Sabe por quê? Ele era o cara que era contado, olhado, era o cara expectado pelo Espírito Santo, mas era o cara ausente. Estava desatualizado. Diga comigo, ele estava desatualizado. Talvez você esteja travado em algum capítulo que já deveria ter sido encerrado em sua história. São capítulos mal resolvidos, e por isso você visita esses lugares com frequência. Encerre-os para que o Espírito Santo te conduza para as novas fases. Encerre esses capítulos para que o Espírito Santo possa te atualizar e te conduzir para lugares novos. 8 dias depois, gente, 8 dias depois, fala assim comigo, 8 dias depois. 8 dias depois, Jesus reaparece numa nova reunião dos discípulos. Eles estavam trancados, as portas fechadas, e Jesus reaparece entre eles, só que dessa vez Tomé está lá no meio. Dessa vez Tomé estava lá, não sei se ele entendeu, não? A dica do tipo: olha, cuidado, se você perdeu a reunião, uma dessas reuniões pode acontecer alguma coisa poderosa e você vai estar à margem de fora. Esse negócio de ficar desatualizado é um perigo. O fato é que na segunda reunião Tomé estava lá, e o que Jesus fez? Jesus aparece, conversa com eles, e ele vai diretamente onde Tomé está e fala: Tomé, se o negócio é botar a mão, bota logo a mão aqui. Se o negócio é ver, né, pode ver à vontade, mas Tomé, não seja um incrédulo. Tomé, creia. Tomé, ei, é o momento de você se atualizar, é o momento de você viver um novo capítulo. Eu estou fazendo uma coisa nova, e essas informações antigas estão impedindo, ou hão de impedir de você viver o novo.
aquilo que eu estou fazendo com base nesse novo capítulo que eu abri. Tomé, queridos, ainda estava com um capítulo da morte, a morte de Jesus. Jesus morreu, só que Jesus já havia ressuscitado. O poder de Deus, ele já havia aparecido, ele estava aparecendo para boa parte da sua equipe, dos seus discípulos, daqueles que creem. Ele tinha aberto o capítulo da ressurreição, e Tomé estava vivendo o capítulo da morte. Tem gente que vive a sua vida dentro da igreja, uma vida cristã assim, com capítulos da morte aberta. Ele não consegue viver o capítulo do poder da ressurreição de Deus. Por quê? Porque os capítulos que lhe dizem respeito são capítulos de morte. Eu preciso tocar. Se Jesus for fazer alguma coisa, se o Espírito Santo for fazer alguma coisa, ele tem que fazer na minha vida. Eu tenho um CEP, pastor, eu tenho um CEP, eu tenho um nome, eu tenho uma reputação dentro dessa cidade. Eu não sou aí, eu vou ficar, né, me aventurando, eu vou ficar pulando do barco para andar sobre as águas, e se eu afundar, não, e a minha reputação, o nome que eu construí dentro da cidade, como é que eu vou me expor dessa forma? Ei, fecha o capítulo da reputação, viva o capítulo da ressurreição, do poder da ressurreição de Cristo Jesus na sua vida, na sua história. Deus quer mudar a tua história. Tem gente que tem reputação demais para zelar. Tem gente que tem assim tanta animosidade, vive cheio de dedos. Não pode, Jesus não pode contar, o Espírito Santo não pode contar com pessoas assim. Elas estão com capítulos mal resolvidos na sua história. Fecha esse negócio. Tomé, põe logo o dedo aqui. Resolva a tua história. Encerra esse capítulo para viver capítulos novos. Ei, eu creio que eu estou falando com alguém aqui essa noite. Eu acredito que eu estou falando com alguém aqui essa noite. Eu acredito que você precisa ouvir essa história. Eu acredito que você precisa entender que o Espírito do Senhor está falando com a sua igreja nesses dias. É tempo de alinhamento, não é tempo de caminhos marginais, não é tempo de sentimentos travados. Ei, entenda isso. Eu acho que eu vou encerrar, ou caminhando para o encerramento. Tomé estava desatualizado com a dinâmica do reino. Não se assuste, o reino está ativo, e o Espírito Santo em pleno movimento. Ei, igreja, não se assuste, o reino está ativo, e o Espírito Santo em pleno movimento. Talvez você tenha alguma informação equivocada, talvez você esteja vivendo da emoção, da visitação passada, não sei de quando você acredita que o Espírito Santo estacionou lá. Ei, esquece. Ele faz coisas novas a cada manhã. Ele continua batizando com o Espírito Santo, continua curando, continua salvando, Ele continua fazendo coisas extraordinárias na vida daquele que se dispõe, daquele que desce do barco, daquele que resolve viver o novo, os capítulos novos. Continua, queridos. Alguns anos atrás, por cerca de 3 ou 4 anos, todo ano eu participava de uma conferência em Bogotá. Todos os anos eu ia com alguns amigos, alguns pastores, nós subíamos para um evento ali. Meu Deus, eu lembro com muita nitidez, quanta coisa maravilhosa que nós vivenciamos ali. Eu nunca tinha visto as coisas que eu vi ali, exceto em livros históricos que eu lia muito sobre a história do avivamento. Eu via ao vivo e a cores. Meu Deus, aquilo marcou, abençoou, impulsionou a minha vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: dificilmente eu voltaria ali para passar pela mesma experiência. Voltaria ali para fazer um passeio com a minha esposa. Eu já fiz alguns passeios com ela. Colômbia é um lugar lindíssimo. Voltaria, né, para passear com a minha bela esposa, minha linda e querida esposa. Voltaria, passearia com ela uma semana, 15 dias. Meu Deus do céu, Cartagena, olha que coisa linda. Agora não voltaria para passar pelas experiências que eu passei
Sabe por quê? Porque foram capítulos do passado. Os capítulos presentes, atuais, é de glória e poder para os dias atuais nesse lugar, na minha vida, onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade, onde o Espírito de Deus está, aí o poder de Deus se manifesta, querido. Isso é para vivermos hoje. Eu não preciso ir para um lugar XYZ, não, eu quero viver isso nos dias atuais, aqui, na minha igreja, com o meu povo, com os meus irmãos. É para você, amados, é para a minha vida. Eu creio que eu estou falando com alguém. Meu Deus, além do amém que eu ouvi aqui no fundo, deve ter algum outro amém enroscado em algum lugar aí. Amém, amados? Amém. Aleluia. Você pode se colocar em pé, por favor? Não se assuste, o reino está ativo. Diga comigo: nós temos a mente de Cristo. Põe a sua mão assim e fala: eu tenho a mente de Cristo, e ela é incompatível com as minhas versões antigas. Eu preciso viver uma versão atual, moderna e atualizada, para que o Espírito Santo consiga me acessar e liberar em mim e através de mim o poder de Deus. Ei, nós temos a mente de Cristo. Você e eu temos a mente de Cristo, queridos. Só que ela é incompatível, ela não roda com as versões antigas, as versões desatualizadas, os capítulos antigos. Ela não roda, ela trava. É por isso que muita gente sabe, né, que o que poderia, o que deveria fazer, os mergulhos que deveriam dar, e não consegue, porque tem uma coisa travada. Versão antiga, tentando rodar com a mente de Cristo, incompatível, da bug. Negócio, né? Tenta rodar o programa e não vai. Você tenta, você levanta de manhã e fala: essa semana, você sabe intelectualmente, essa semana vai ser uma semana poderosa. Eu vou testemunhar, eu vou orar, eu vou ser uma bênção. Segunda-feira, você chega no trabalho, encontra aquela mala. De vez em quando a gente encontra umas malas pelo caminho, amém? Verdade ou não? De vez em quando a gente encontra. O diabo é sujo demais. Ele sabe quando ele deve colocar aquela mala no seu caminho. Você fala: meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, afasta de mim esse lá, Satanás, sai! E a mala continua ali. E você é testado na segunda-feira. Você sabe que deveria ser uma bênção, mas a mente ainda está desatualizada. As versões ainda estão cheias de trava, cheias de bloqueios, cheias de informação antiga, versões antigas. A mente de Cristo quer te levar a olhar aquela mala ali e falar assim: é uma mala. Você vai ter que suportar, amar. Você vai ter que orar por essa mala. Quem sabe essa mala não se torne um companheiro, uma companheira de missão, um futuro homem de Deus, uma mulher de Deus. Quem sabe essa mala não foi colocada para você se tornar, exercitar os teus músculos da fé, ao invés de te aborrecer, você andar acabrunhado, cabisbaixo. Não dá para mim, eu não consigo ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não consigo ter uma visão de fé. Não, atualize. Em nome de Jesus, nós temos a mente de Cristo. Encerre o capítulo da lamentação, da incredulidade, da avareza e da reclamação. Encerre esses capítulos. Faça parte dos novos capítulos da igreja operosa. Faça parte dos novos capítulos. A igreja que está em operação, a igreja que se move, a igreja que ama, a igreja apaixonada por aquilo que move o coração de Deus. Ei, eu creio, queridos, que você precisa atualizar. Você veio aqui nessa noite para atualizar a tua versão. Eu não creio que o Senhor nos reuniu nesse lugar apenas para termos mais uma informação, mas para recebermos uma nova versão do trono.
está disponível. Ei, a versão do trono está disponível nessa noite. Você precisa baixar a versão do trono de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, depois da ressurreição de Jesus, as versões atuais estão assim, sendo atualmente atualizadas. A cada manhã, novas são, Senhor, as tuas misericórdias. Por isso que nós dormimos, e o Senhor nos refaz no nosso sono. Você tem um sono restaurador ou não? Às vezes, né, nós ficamos acontece, você fica uma noite sem dormir, preocupado com uma situação ou outra, mas o sono tem um propósito, não ficarmos nos inquietando, antecipando, antecipadamente preocupados com algo que precisamos resolver no mês seguinte. Não, é aquele momento onde o justo recebe renovo, graça, força, alento, e você assim levanta pela manhã renovado, renovada, novas forças, um novo vigor, uma nova esperança, crendo que Deus fará coisas maiores através da sua vida. Aleluia! Porque a versão do trono te atualiza à noite, e você levanta de manhã. Obrigado, Senhor. Eu posso crer que coisas melhores estão a caminho. Ei, nós não precisamos que o Senhor estenda as mãos para que a gente verifique se os cravos estão sobre a cabeça, ou se assim os pregos marcaram mesmo as suas mãos. Não, nós precisamos que o Senhor estenda as mãos em nosso favor. Sabe para quê? Não por um gesto de incredulidade, mas para que Ele nos impulsione, nos tome pelas mãos e fale: filho, filha, você ficou travado, empacado por tanto tempo, versões antigas te seguraram, você parou muito tempo nesse lugar, princípios elementares da fé já deveria ter resolvido essa situação que doeu tanto na sua alma, que te custou tanto. Ei, era momento de você ter encerrado esse capítulo, é momento de você avançar. E quando você recebe essa versão nova, o Senhor te toma pela mão, Ele diz: vamos a uma geração a ser conquistada. É uma geração que gostoso, tem momentos que o Senhor nos leva para o monte, momento da visitação da glória, da transfiguração, o poder de Deus cai, mas há nos pés do monte uma geração de gente aflita, de famílias aflitas, de pessoas que estão em angústia, aguardando por uma palavra de Deus, a palavra que você tem, por entender e receber da mente de Cristo que está operando na sua vida. Ei, entenda, há pessoas que não querem, não anseiam pelo pão da tua mesa, mas eles anseiam pelas migalhas que caem da tua mesa. Ei, tem pessoas que estão assim desesperadas, não pela fartura que você desfruta, não assim por um ambiente gostoso, livre como esse, mas eles querem apenas uma fração daquilo que você tem, daquilo que tem te movido, querido. Ei, igreja, atualize a tua versão, deixe-se queimar por aquilo que tem queimado o coração de Deus, paixão por vidas, paixão por vidas. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos, mas não o teu coração. Feche os teus olhos, mas abra o teu coração, para que o Senhor continue movendo, para que o Espírito Santo continue acessando você. Ei, enquanto cantamos essa canção, fale com o Espírito Santo aí no teu lugar, fale com Ele. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará, e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos
nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o seu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer teu seu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Senhor, eu creio que o Senhor nos ajuntou, nos reuniu nessa noite, porque é a propósito do Senhor de alinhar o nosso coração, as nossas expectativas. Não queremos viver expectativas aquém, ó Deus, das expectativas que estão queimando o teu coração. Não queremos viver realidades distintas, Senhor, diferentes das realidades do reino. Ó Deus, nós não queremos viver, Senhor, construirmos, concebermos, ó Deus, planos marginais. Nós não queremos ter esse caminho marginal, Senhor. Ó Deus, não, nós queremos viver dentro, ó Deus, do projeto, do propósito eterno do Senhor. Ó Deus, como igreja, uma igreja, Senhor, que se move profeticamente, que ama, ó Deus, que se gasta pelas vidas, Senhor, ó Deus, que entende que tem um chamado, ó, que tem um propósito e quer, deseja, irá cumprir esse propósito nessa geração. Meu Deus, eu oro por essa igreja, Senhor, eu oro por esse mover de alinhamento no nosso meio, nessa cidade, Senhor, nas nações. Ó Deus eterno, sabemos que o Senhor está movendo, ó Deus, está salvando, curando, fazendo coisas tão lindas, ó Deus, nas nações. Nós queremos, Senhor Deus, assim estarmos inseridos, envolvidos, Senhor, comprometidos com esse projeto do reino, um projeto que está ativo, com os movimentos do Teu Espírito Santo. Senhor, usa-nos, Senhor, usa cada família desse lugar. Deus, o Senhor conhece o coração, o despertar, as inclinações de cada coração, as respostas que cada um tem dado ao Senhor. Ó Deus, nessa noite, ó Deus, durante esse culto, as respostas que eles já deram ao Senhor, Pai. O Senhor conhece o espírito, a prontidão de cada um deles, Senhor. E eu creio que o Senhor tem marcado essa igreja, essas vidas, para viver as coisas novas. Ajude-os, Senhor, toma-os pelas mãos, para que não fiquem travados, Senhor, embaraçados com capítulos que deveriam ter sido encerrados na história, na vida. Ajude o Senhor, ó Deus, a fechar essas páginas, a fechar esses capítulos, ó Deus, e viverem os novos capítulos contigo. Deus eterno, eu quero abençoá-los com a tua bênção. Deus eterno, que o Senhor os fortaleça. Deus eterno, que o Senhor venha sobre eles, dando-lhes paz. Meu Deus, prosperando o caminhar dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, enquanto semeiam, que possam colher. Ó Deus, que tenham uma palavra de alento, uma postura, Senhor, profética, de profetas do Senhor nessa geração, com uma palavra de esperança. Pai, aquele coração aflito, eu os abençoo. Que esse novo início de mês, Senhor, possa ser um tempo de despertar, de glória, de presença, de poder,
de vida de intimidade contigo. Abençoa-os com a tua bênção, desde agora, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.